O atual chefe da OTAN, Mark Rutte, viaja para a Ucrânia e promete ajudar a Ucrânia até a Ucrânia vencer a guerra contra a Rússia. Pergunta a você, a Ucrânia terá condições de vencer a Rússia? Dizem que sim, dizem que não. O que você acha? Um dado importante é que o Mark Rutte assume o secretariado-geral aí da OTAN, a aliança militar do contexto da Guerra Fria, feita para proteger o Atlântico Norte, mas que tem avançado para o leste bastante nas últimas 3 décadas, conforme nós sabemos. Enfim, esta organização então promete, já havia prometido, que a Ucrânia ao longo do tempo faria parte da OTAN. E este discurso ele volta agora com o novo secretário-geral da OTAN. Nós temos também algo muito importante que foi o ataque que a Ucrânia fez contra o território de Voronezh, dentro do território russo, atingindo ali uma base militar aérea, conforme nós observamos. É sobre estes conteúdos e outros que nós iremos falar no vídeo de hoje. Mas antes eu vou pedir a você, deixe o like, se inscreva no canal e divulgue o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. Então nós temos aí a foto que mostra para nós justamente o Zelensky e também o Mark Rutte, que é o atual secretário da OTAN, a Organização do Atlântico Norte, que, segundo a Rússia, expande para o interior do território europeu de maneira provocativa e colocando em perigo, eventualmente, a Rússia, enfim. Então nós temos aí a foto da reunião, nós vemos no horizonte inclusive a bandeira da OTAN ao lado da bandeira da Ucrânia, tudo bem? Então a reunião ocorre aí hoje entre Kiev e a OTAN a fim de reafirmar o apoio. Um dado curioso e importante é que o Mark Rutte assume o governo, digamos assim, da OTAN, né, se é que nós podemos pensar assim, no dia 1º de outubro de 2024. E 2 dias depois, agora dia 3 de outubro, ele viaja para Kiev, faz aí essas declarações de que a Ucrânia está mais próxima da OTAN e que a OTAN vai ajudar a Ucrânia a vencer a guerra, eventualmente a Rússia. Nós temos até aqui um vídeo que mostra para a gente o momento da reunião entre a comitiva ali militar e política da OTAN, não é? E também da Ucrânia. Vamos observar aqui nesse nosso esquema muito interessante. Vejamos aí. A recepção, no caso, né? A foto oficial, a reunião em particular e a reunião coletiva. Então nós temos sim a OTAN evidenciando que, ainda que haja uma liderança nova, teremos que sim a OTAN irá apoiar a Ucrânia no contexto aí dessa guerra contra a Rússia, conforme nós já estamos observando há um bom tempo, não é? Aliás, a grande questão hoje é o quanto que a Ucrânia poderá utilizar os armamentos de longo alcance contra o território da Rússia, tá? Então, antes de avançar ainda, eu vou convidar você que quer aprender a estudar sobre geopolítica, dê uma olhada e adquira o nosso e-book, o material específico de estudo para você que quer aprender a estudar, saber quais caminhos seguir na hora de entender tudo que ocorre no mundo da geopolítica. Porque a geopolítica é mais do que a mera notícia. A mera notícia é importante para entender o calor do momento, mas da onde veio, ok? Tudo que está acontecendo agora. De modo que a compreensão da geopolítica requer um conhecimento sobre 3 pilares: a geografia, a história e também as questões políticas. Enfim, adquira o nosso material para você saber estudar, o nosso e-book, e certamente vai te ajudar muito a entender geopolítica. O link está na descrição do nosso vídeo e vamos aqui continuando. Nós temos então hoje, dia 3 de outubro de 2024, Mark Rutte visita Kiev, na Ucrânia, importante. Mark Rutte ele foi primeiro-ministro da Holanda entre 2010 e 2024, então tem uma experiência política bastante considerável, ok? No caso, Holanda é uma das províncias, no caso ali, dos Países Baixos, tá certo? No caso, Netherlands também assim conhecido, ok? Mas nós no Brasil somos acostumados a nos referir como Holanda e pronto, e assim será
para sempre, não é? Por mais que o governo holandês ou dos Países Baixos tenham feito esforços nos últimos tempos para tentar mostrar que o nome oficial do território é justamente Países Baixos e não Holanda, até porque são 7 províncias ali, mas para nós não interessa isso, né? Holanda e acabou. Fato é, o Mark Rutte ele foi muito ali incisivo ao longo dos últimos 2 anos, colocando a Holanda para apoiar a Ucrânia. Esse fato é importante. Mais do que isso, nós temos que a Holanda foi um dos primeiros países a se posicionar para que a Ucrânia pudesse utilizar aeronaves, no caso os F-16, contra a Rússia. Tudo bem? Então, é um primeiro-ministro que vem da Holanda e tem aí essa perspectiva já enquanto primeiro-ministro da Holanda, o chefe da OTAN hoje, de que a Ucrânia poderia sim utilizar as armas ocidentais contra o território da Rússia, enfim, tá? Bem, um outro ponto importante, hoje a Rússia teria utilizado uma bomba ODAB-900, ok, na região de Volchansk. Volchansk fica naquela localidade ali, no norte de Kiev. Nós temos que a Rússia tem 3 frontes dentro de Kharkiv, no caso, não é em Kharkiv, não Kiev. Kiev é a capital, no caso Kharkiv é Oblast, na região nordeste e norte da Ucrânia, onde a Rússia tem três frontes. Kupiansk em leste e 2 no norte, né? 2 frontes no norte, um deles é Volchansk, e é nesta região que a Rússia teria usado essa bomba, que segundo muito se discute aí no mundo militar, é uma bomba de explosão significativa das bombas convencionais e a mais poderosa que existe, certo? Ar, terra, enfim, lançadora de aviões para o solo. Segundo outras informações, a Rússia não teria usado tal armamento, ok? Mas sim uma ODAB 1500, que tem um poder destrutivo menor. Enfim, de qualquer maneira, o vídeo que temos sobre esta destruição é muito curioso, ok? Nós temos ali um vídeo, vamos observar, que mostra a detonação de uma bomba de poder destrutivo bastante considerável. Vamos aí observar, e quem conhece o universo militar, enfim, saberá dizer se é ou não tal tipo de armamento. Vejamos no vídeo. O que nos chama a atenção, além do objeto que cai e explode, que é muito importante, é também toda a localidade no entorno simplesmente destruída. Então nós temos que os espaços urbanos onde ocorre a guerra entre Rússia e Ucrânia, no atual cenário, nós falamos já disso aqui ontem, quando nós observamos ali Vuhledar. No caso, o soldado da Rússia subindo ao prédio, hasteando ali a bandeira com a insígnia da União Soviética, aquela coisa toda, né? E aqui, novamente, nós temos a estrutura urbana simplesmente destruída, não é? Ou seja, a reconstrução da vida no território ucraniano após a guerra certamente será algo muito caro, em decorrência aí do tamanho do estrago que nós estamos observando nas cidades, enfim, tá certo? Que nós temos dentro do território ucraniano uma destruição considerável, afetando a vida de milhões de pessoas, e depois a reconstrução disso é algo bastante difícil, tá? Bom, então além dessa questão da explosão dessa bomba, que há controvérsia, enfim, nós temos também algo importante, que a Ucrânia ataca essa base aérea de Voronezh, que eu já vou trazer para vocês aqui o mapa, tá? Então nós temos aqui os 3 principais temas de hoje são a visita do Mark Rutte no território da Ucrânia, tá? E essa promessa ali de que a OTAN irá continuar apoiando eventualmente a Ucrânia, enfim. O outro assunto muito importante é a detonação aí dessa bomba, que não foi hoje nem ontem, né? Tem já uns 2 dias, certo? Mas essas imagens não chegaram aí hoje, tá? E um outro tema importante é esse ataque que a Ucrânia teria feito no território da Rússia, atingindo a região de Voronezh, uma base aérea.
O que nós assistimos nas últimas semanas foram tentativas importantes da Ucrânia em destruir infraestrutura militar da Rússia, em especial bases aéreas. Nós temos ali, inclusive, a Ucrânia destruindo parcialmente pelo menos uma base aérea em Lipetsk, no interior do território russo, tá certo? Depois destruindo paióis de munições, ou seja, campos com grandes concentrações de munição importante para a Rússia, no caso em Tver, por exemplo, no norte ali da Ucrânia, por exemplo. E agora, nesta porção leste, vamos observar aqui o mapa para que nós tenhamos clareza de que posição geográfica é essa que a Ucrânia eventualmente teria atingido, tá? Então vamos aqui projetar a imagem para nós observarmos. Notem aí, então, neste mapa, eu aumento para vocês aqui a nossa característica importante, não é o mundo no mapa. Para nos situarmos, aqui nós temos a região de Sami, aqui nós temos o Oblast de Kursk, tá? E nesta posição roxa aqui, ó, que eu estou destacando na cor vermelha agora, é justamente a região dentro do território da Rússia que a Ucrânia domina. É a região de Kursk, bem como aqui a região do sul também, que nós sempre estamos destacando, porque por enquanto a Ucrânia ainda permanece no interior do território da Rússia, enfim, tá? Agora, olhando nesse mapa aqui interessante, essa bandeira aqui destacada é justamente uma bandeira que mostra que a cidade foi derrubada, no caso a cidade de Vuhledar. E aqui um comentário que eu acho que vale a pena nós fazermos. O número de vítimas que a Rússia teve, ok? Acabou perdendo para conquistar a região de Advika, por exemplo, é estimado em 10 mil soldados. Tudo bem? E aí ontem eu havia comentado que existem algumas estimativas de que a Rússia perdeu pelo menos 20 mil soldados para conquistar a região de Vuhledar. Aí, veio um imbecil falar coisa aqui, né? Como assim a Rússia perdeu 20 mil soldados e conquistou a cidade? Você acha que foi de graça? Todo o apoio que a Ucrânia tem e toda a força militar da Ucrânia empregada para resistir 2 anos e meio de guerra, tá certo? Milhares de pessoas nos frentes, não é, e nos frontes de batalha. Você acha que simplesmente morreu 2 soldados, desgraçado, né? Não é porque a Rússia eventualmente pode até ter perdido mais soldados do que a Ucrânia na região para avançar no território, que não significa que a Rússia não esteja ganhando em termos territoriais e estratégicos no terreno, tá? Com um custo de vida muito alto também, não é? Mas lembrando que é estimativa, não dá para saber exatamente quantos soldados eventualmente morreram, tá certo? Até porque existe muita desinformação, tá bom? Então aí um comentário só porque, né, as pessoas, sei lá, viu, gente? De qualquer maneira, aí Vuhledar custa, em termos de vidas humanas, certamente um número bem elevado, tá? Bom, olhando aí nesse mapa, ainda dá para nós observarmos que a região de Voronezh é essa daqui. Olhem vocês o quanto esta localidade está longe da Ucrânia, do limite fronteiriço. Aqui nós temos a região de Kharkiv. Aqui é o limite fronteiriço em Kharkiv, entre Kharkiv e Rússia, tá? Então, nós temos que a distância desse X aqui até o lugar lá onde nós temos a base atingida, nesta região, certo? Aí nós temos a base aérea, é uma distância de 300 quilômetros, mais ou menos. Aqui um mapa mostrando um pouco a distância, ok? Então, em profundidade do território russo, nós temos aí a Ucrânia conseguindo fazer ataques dentro do território da Rússia, enfim, utilizando drones e tal, não é? Então, um ataque bastante significativo, conforme nós podemos observar. Então, eu estava dizendo a vocês aqui que são 3 os temas importantes de hoje. É o caso do apoio da OTAN reiterado ali em relação à Ucrânia. Além disso, não é? Nós temos essa explosão dessa bomba de alto poder destrutivo por parte da Rússia na região de Volchansk, que fica em Kharkiv, no norte, e também esse ataque que a Ucrânia faz contra o território da Rússia na região de Voronezh, lá no interior, conforme nós estamos aqui observando nas imagens, tudo bem? Agora, eu quero trazer novamente para vocês o mapa do fronte de guerra, para nós falarmos algumas coisas, tá? Então aqui, vejam só, para nos situarmos,
Nós temos aqui o território da Rússia. E a bomba que nós observamos aí, a sua explosão, ela teria sido explodida nesta região aqui, ó, de Volchansk, dentro de Kharkiv, tá? Vuhledar, conquistada pela Rússia, é nesta localidade aqui em Donetsk, nós já falamos delas, não é, algumas vezes, tá? O fronte de guerra permanece, a Rússia tentando avançar aqui na região de Kupiansk, tentando avançar na região aqui, ó, de Chasiv Yar, e também na região de Toretsk, bem como na região de Zaporizhia e na região de Kherson, tá? Então este é o fronte de guerra e, por sua vez, a Ucrânia dentro do território aqui russo, na região de Kursk, e a contraofensiva russa na região de Kursk não conseguiu ainda remover os soldados russos, aliás, ucranianos dentro do território da Rússia, enfim. E, por sua vez, o ataque da Ucrânia, para finalizarmos, desde Kharkiv, numa distância de mais de 300 quilômetros, aqui atingindo a região de Voronezh, ok? No mais é isso. Se você chegou até aqui, eu agradeço a presença. Eu vou reiterar você, deixa o like, se inscreva no canal. E se você quer um material de estudos para você aprofundar o seu conhecimento em geopolítica, conheça o nosso e-book, adquira. O link está na descrição do nosso vídeo. Você tem ali um material que vai fazer você economizar muito tempo. Muitas vezes o aluno quer ler, quer estudar, quer aprofundar mais sobre os assuntos que ele ouve falar no dia a dia e não sabe quais caminhos seguir. E esse guia de estudo, então, foi feito justamente para ajudar as pessoas nesse sentido. Estudar através de uma indicação literária de livros especializados nos diversos assuntos de geopolítica para que o caboclo saiba o que está acontecendo através, claro, do conhecimento científico, digamos assim, através da literatura especializada nas questões de geopolítica e para que ele tenha dimensão, né, que para lá, a geopolítica se dá através de 3 coisas no mínimo: território, política e história, tá certo? Então aí o tripé da geopolítica. Dê uma olhada, é barato, não é muito caro não é, qualquer um pode comprar. Tá na descrição o link, não é, repito, do vídeo. Mas é isso, agradeço a presença de todos vocês, bons estudos e até mais. Tchau, pessoal.